tarde a todos. Boa tarde. É um enorme prazer estar aqui compartilhando nossas experiências, nossas vivências, nossas produções. Eu acho que esse é um grande momento para todos nós, principalmente da filosofia. E não vou ficar fazendo grandes discursos para a gente também não perder mais tempo ainda no horário. Então, podemos começar? Vinícius, tudo bem? Para esse nosso terceiro encontro nacional do PIB de Filosofia, nós pensamos em revisitar a nossa trajetória do PIBID dentro da universidade, né, dentro do Mackenzie. Então, o nosso texto todo, ele tenta explorar um pouco das nossas práticas docentes a partir do PIBID e os impactos, né, que o PIBID trouxe para o próprio curso de licenciatura ao longo desses últimos anos, né, de coordenação do PIBID. Então, basicamente, o nosso texto como um todo, ele tenta mostrar essa trajetória e falar um pouco dessas práticas e dessas produções que estão acontecendo desde 2014. Então, eu vou tentar expor um pouco, mas a parte mais interessante, talvez, né, além do referencial teórico, seja realmente a fala dos meninos com as suas apresentações aqui. Nós somos em 12 bolsistas. Infelizmente eu não consegui trazer todos os meninos para cá, né, por uma questão financeira mesmo do Mackenzie, né, a gente só conseguiu 50% do financiamento das bolsas, né, para metade. Então eu espero representar bem, né, todo o grupo e cada um aqui também, né, se sinta honrado e também com a responsabilidade de representar todos aqueles que não puderam vir. Bom, a proposta do subprojeto de filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie consiste no desenvolvimento de atividades que estimulem o estudo e instiguem a reflexão filosófica sobre o mundo em que vivemos, contemplando as relações entre as dimensões do humano e as diversas áreas da filosofia que se dedicam a fundamentar o pensamento sobre elas. Neste sentido, pretende-se sensibilizar o aluno tanto para a relevância do estudo de filosofia, quanto para a necessidade de uma sistematicidade na análise e na construção de um arcabouço conceitual específico da área, considerando o contexto social e cultural no qual os futuros profissionais atuarão, reconhecendo as dificuldades e os desafios da prática pedagógica no ensino de filosofia. No intuito de instrumentalizar a discussão e aprofundar as questões levantadas na sensibilização, serão propostas, então, atividades que planejem, desenvolvam as habilidades de argumentação e raciocínio, tais como debates, exercícios, trabalhos escritos, socializados e discutidos a partir da pertinência argumentativa na produção dos textos, além da elaboração de trabalhos de conclusão de curso. Então, essa é a proposta do subprojeto de filosofia dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No âmbito mais global, né, nós temos então, né, um projeto maior, né, um projeto norteador, né, da universidade, que abrange as demais licenciaturas, que trata do tema a apreensão do conhecimento por meio da interdisciplinaridade, desafios para a formação docente do século XXI. Então, esse é um tema maior e dentro
desse tema, nós temos o subprojeto de filosofia, que é o ensino de filosofia por meio da sensibilização estética. Então, todo o nosso trabalho aqui, ele não é exatamente um trabalho que nós não vamos focar no trabalho desenvolvido dentro, né, das escolas públicas parceiras, mas tentamos então mostrar essa trajetória do PIBID e o impacto, né, do PIBID na formação desses alunos dentro do próprio curso de licenciatura. Então, como eu tenho várias disciplinas de caráter pedagógico, né, então eu tento trazer ao máximo, né, as nossas experiências, né, e o nosso referencial teórico, né, não só daquilo que a gente lê dentro do PIBID, mas também para a sala de aula. Então, o que a gente pretende mostrar aqui é o resultado de várias matérias que a gente tem, por exemplo, oficinas de prática pedagógica 1, 2 e 3, metodologia de ensino 1 e 2, projetos educacionais, que é uma matéria também que a gente tem lá no 5º semestre, e trouxemos aqui uma amostragem, né, dessa produção aos olhos e à luz, inspirados aí, né, pelo programa. Então, no que concerne, né, a essa experimentação e a esses impactos, a gente também pode perceber dentro da universidade que o PIBID ele tem afetado positivamente todas as instâncias da nossa universidade, né? Também não é só do curso de filosofia, mas aqui pensando, né, de uma maneira um pouco mais ampla nas licenciaturas, isso tem afetado não só os licenciandos diretamente, mas também os professores, coordenadores e a extensão dessa modificação ou dessas inovações que acontecem, né, dentro do próprio programa, também acabam afetando outros professores, né, aqueles que têm um pouco mais de abertura, afeta também na coordenação, né, dos cursos, e é disso que a gente vai tratar agora. Então, o PIBID, ele atua direta ou indiretamente em várias esferas, né? Ele impacta em várias esferas diferentes. Falando aqui, então, um pouquinho dos bolsistas, né? Ao vivenciarem a sala de aula e tendo encontrado um espaço que pode se mostrar inovador, à medida em que podem, né, que puderam e que podem criar incessantemente, já que o próprio projeto permite este tipo de atuação. Sentem-se realizados a cada nova possibilidade que se efetiva, o que implica na contribuição do seu plano pessoal biográfico, corroborando com as ideias do PCN. Eu cito: o ensino de filosofia pode contribuir, portanto, para o plano pessoal biográfico, uma competência de contextualização a partir de conhecimentos filosóficos, que pode ser muito importante na compreensão de determinadas vivências, sem falar, é claro, da riqueza que o imenso panorama filosófico tem a oferecer como contribuição na tarefa de construir uma ou reconhecer-se numa visão do mundo, cujos pressupostos busquem fundamentar-se de modo refletido, crítico, reconhecer suas capacidades, potencialidades e dificuldades, abrir-se para as diferenças discursivas e habilitar-se a aprender com argumentos morais, entre tantas outras coisas. Né? Então, pensando aqui, né, nessa construção desse plano pessoal biográfico, né, dentro do curso de licenciatura, a gente também tem se empenhado em
aprimorar esse capital cultural do aluno, né? Temos incentivado a pesquisa e temos também despertado o engajamento político desses alunos na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Mesmo com toda essa produção, né, e com todas essas ações, é claro que a gente também não pode esquecer, né, das alterações que nós tivemos aí com relação à Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que altera de modo significativo a estrutura do ensino médio e acaba com a obrigatoriedade da disciplina de filosofia. Então, novos desafios se colocam, né? E, claro, mais ainda para a universidade que é particular, então, né, a gente tem aí um temor um pouco mais do que dobrado com relação a isso. Então, desde a permanência, né, da própria filosofia dentro da instituição, né, a necessidade imperiosa, né, de reinventar a filosofia e também, né, o próprio ensino de filosofia, a busca de novas articulações com outras disciplinas que se farão necessárias para a garantia de uma aprendizagem significativa. Retomando Severino, percebemos que, de alguma maneira, tal situação já estava anunciada, né? Então, Severino ele também vai colocar nessas mudanças aí, né, dessa revolução tecnológica, a questão do mercado de trabalho, enfim, né, esse desenvolvimento aqui, né, do valor financeiro acima de outros valores que para nós são considerados muito mais importantes. Então, só para não atrasar demais, eu vou encerrar minha fala, né, falando então que nós temos tentado o tempo todo aqui, dentro do curso de filosofia, falar e trabalhar com a questão da linguagem, né, de articular aí um domínio da língua materna, a escrita, mas também dentro do PCN, né, a capacidade de ler filosoficamente textos que não são filosóficos, né? Então, a possibilidade de apreensão, né, da filosofia por meio de outras linguagens, que é isso que nós vamos trabalhar agora. Então, eu passo então a palavra ao Sérgio e a Simone. Boa tarde. Meu nome é Sérgio Lemes. Primeiro, gostaria de agradecer a recepção aqui da Universidade Federal, pela acolhida que deu pra gente nessa cidade, inclusive está de parabéns, é uma cidade muito bonita, e que recebeu a gente também. A gente foi muito bem recebido desde o começo até este momento, e é um enorme prazer estar aqui. Eu sou pibidiano, estou no último ano da filosofia do Mackenzie, último ano teoricamente, né, porque a gente sabe que isso é uma prática de estudo contínua, e eu vou trazer um pouco da importância do PIBID na minha formação, trazendo essa necessidade que a gente, enquanto licenciando do curso de filosofia, se depara com esse modelo de ensino, principalmente de filosofia, que vem mudando sempre. Acho que desde o começo da história do ensino da filosofia no Brasil, a gente passa por diversos momentos, e repensar a prática do ensino dentro da licenciatura é uma coisa que o PIBID proporciona para a gente, através não só do contato com os autores, mas com a própria prática. Então, eu pego até com referência a professora Lídia Maria Rodrigo, que fala sobre a questão da escola de massa, do ensino da filosofia, nesse modelo de escola que a gente já não tem muito mais não, praticamente a gente já não tem o ensino de filosofia voltado para as elites, né, do Brasil, e a gente tem um cenário que cada vez está se modificando, e como que a gente consegue repensar essa nova demanda, porque acho que se não fosse o PIBID,
essa discussão provavelmente não seria tão possível quanto esse projeto proporciona para a gente. O que isso proporciona de fato, acho que para o licenciando? Primeiro, acho que é o contato com a escola. A gente discute muito sobre o próprio modelo do estágio, em comparação ao PIBID, que é uma possibilidade muito grande, o PIBID, de colocar o licenciando em contato com a sala de aula, em contato com o educando, em contato com o professor referência dentro do projeto, e coisa que o estágio também proporciona, mas não na mesma intensidade que o PIBID consegue trazer para a gente. E com isso, a gente está colocado a repensar a prática continuamente. Por quê? Porque a gente utiliza do ensino da filosofia através da sensibilização estética, e é uma coisa que não consegue ser engessada. Então, não dá para a gente criar um modelo, chegar lá e aplicar e utilizar isso como referência. Dentro de uma sala de aula, quando a gente está trabalhando com um produto artístico, com uma referência de arte, você pode chegar lá e planejar e tudo pode mudar. Eu acho que isso a gente consegue ter dentro do PIBID como experiência e proporcionar para esse educando um contato maior com esse capital cultural, proporcionar uma diversidade maior desse capital cultural, porque dentro da sala de aula na universidade, a gente está muito em contato não só nas disciplinas ligadas ao PIBID, mas dentro das outras disciplinas, a gente consegue fazer essa ligação, e aí daqui a pouco a gente vai exibir um vídeo que foi justamente um desses projetos que nós fizemos. Foi um trabalho de uma aluna da faculdade que não faz parte do PIBID, ela é uma licencianda, está no último ano também, e não faz parte do PIBID e entra em contato com esse material porque está trabalhando junto com os colegas que são do PIBID. Então a gente fez uma produção onde eu participei, a Simone, a Eliana, e com essa outra colega nossa. Esse vídeo, por que é muito importante para a gente? Porque a gente entra em contato com um arcabouço teórico muito grande, porque é um vídeo que fala sobre mitologia de uma forma mais contemporânea, e a gente consegue, dentro dessas práticas que a gente desenvolve dentro da universidade, a gente não está fazendo isso como um trabalho escolar, a gente está fazendo isso como que a gente consegue, através dessas produções, desses trabalhos, levar isso para dentro da sala de aula. Então, se você puder passar o vídeo. O vídeo está com bem no comecinho está com áudio um pouquinho ruim, mas ao longo melhor. Ótimo. Bom, em alguns minutos vocês estão indo ali, tá? Pra gente acertar os detalhes do mercado. Ótimo. Só tá com um casal, é a primeira vez deles, eu vou precisar só fazer alguns elogios e logo eles vão se sentir capazes para resolver tudo sozinhos. Tá bom? Até daqui a pouco. Beijo. Tchau, tchau. Então, o que levou vocês a procurar terapia? Vocês parecem um casal tão bem resolvido. E de fato somos. Na verdade, eu fui sequestrada. Sequestrada? Ela está exagerando. Não estou, não. Devo chamar a polícia? Polícia? Isso vai ter algum custo? Já não basta essa consulta absurda de cara? Creio que não haja necessidade. Bom, então me fale sobre esse tal sequestro. Eu estava colhendo flores
Um lindo dia, banhada por raios de sol. De repente, A desaparece, sem sequer fazer uma mesura. Nada de flores ou chocolates. Nunca curtiu ao menos uma foto minha. Ah, Perséfone, flores você já colhe o dia todo. E como que eu vou curtir uma foto sua se você bem sabe que a sua mãe tem a sua senha do Facebook e ela provavelmente ia me bloquear? E outra, aquela megera nunca queria te ver casada mesmo e você deveria me agradecer por ter sequestrado. Viu, doutor? Ele admite ter me raptado. Sim, é verdade. Agora, quem está nesse acordo, o que ele pretende? Separação? Claro que não. Não. E depois ela não recusou meu pedido de casamento e eu dei um presente pra ela de núpcia. E o que foi esse presente tão recusado? Ora, uma romã. Uma romã? Ele estava dias sem comer. Ah, Perséfone, menos, vai, sem drama. Deixa eu ver se eu entendi. Então você não quer se separar do seu sequestrador? Claro que não, eu o amo. Síndrome do Estocolmo. Síndrome do quê? Nada não, Então, o que vocês vieram fazer aqui, já que não há divergência no matrimônio de vocês? Claro que existe. Então me conte, senhorários, o que acontece? O que ocorre é que minha esposa insiste em passar o mês de aniversário da mãe junto a ela. E qual o problema? O problema é que ela faz aniversário bem no inverno. E você não tem cobertor na sua casa? Ah, Perséfone, já deu. Eu falei pra você que esse cara não entende nada. Deixa mais um pouco, querido. Bom, o que acontece é que eu era apaixonado. A gente vai reproduzir só uma parte do vídeo, até por conta da demanda do horário. E depois a gente subiu esse vídeo no YouTube, depois a gente pode até passar o link para vocês darem uma olhada. E o legal é justamente isso, que a gente consegue pensar e a gente, assim, não é como eu disse, não foi um trabalho demandado pela universidade. É uma coisa que a gente consegue desenvolver para a gente trabalhar isso com eles dentro da sala de aula. Então é uma forma da gente proporcionar um tipo de linguagem para eles poderem ter um desenvolvimento dentro da filosofia também. A Simone, que produziu o vídeo para a gente, ela... Eu vou falar rapidamente. Na verdade, eu acredito muito na linguagem audiovisual como uma linguagem que vai conseguir trazer uma forma de conhecimento que acaba aproximando mais os jovens. Então a gente pensou na construção de uma linguagem que fosse parecida com youtubers, para tentar trazer um mito desse, né, uma história que é pesada, é densa, de uma forma, com uma releitura, para ver se a gente conseguir aproximar esses jovens que ficam muito tempo assistindo youtubers para essa websérie, que seria uma forma de trazer outras histórias. Então, esse a gente só mostrou um trecho e no YouTube, como ele explicou, está completo e a gente pretende fazer outros e continuar, dar continuidade na sequência. E a fala vai ser bem curta, depois a gente elabora melhor essa questão. Agora a Daniela vai falar um pouco sobre... Deixa eu só completar. Tá. Um segundo. Então, essa produção ela aconteceu numa disciplina chamada Projetos Educacionais. Né? A Thaís, que é a Perséfone, aqui, ela está no 5º semestre e então eles tinham que criar um roteiro, né? Então eles aprenderam a fazer um roteiro e os meninos ajudaram aqui, né, com a produção do próprio vídeo. Então é só para esclarecer, né, esse impacto dentro da sala de aula. Então existe uma comunhão, né, entre os diversos semestres lá no nosso curso de licenciatura. Então eu passo a palavra para a Dani para a gente não demorar demais. Pode ir, Daniela. Boa tarde, eu sou a Daniela, sou aluna do 5º semestre de Filosofia e vou falar um pouco sobre as histórias em quadrinhos. Eu tenho uma leve formação em desenho e a minha ênfase é em histórias em quadrinhos. E este projeto, ele surgiu de imediato em 2 disciplinas, em projetos e escola e currículo. E essa discussão se aprofundou mais na escola e currículo porque
foi um trabalho em grupo, mas eu optei por fazer em dupla, e um amigo meu que ele entende de roteiro, histórias em quadrinhos, ele falou, te ajudo. O Davi Oliveira, ele me ajudou em relação na questão crítica e como fazer o aluno tentar se aproximar da filosofia através da semiótica, dos desenhos, da linguagem, como aquilo para ele vai ampliar o conhecimento, o entendimento, a interação e a comunicação coletiva com os demais. Bom, a nossa apresentação já passou, então no dia a dia eu passei para os alunos, juntamente com os outros pibidianos, a Gabriela, o Joel e a Altamira, sobre a estrutura do roteiro para os alunos, né? Como surgiu? Em relação dentro da sala de aula, já no projeto de PIBID. Nós tentamos aproximar para ficar algo totalmente conectado à filosofia, às aulas que o professor Zingari estava ministrando. Então, nesse segundo bimestre, que foi quando nós começamos a apresentar, ele estava trabalhando ética, moral, determinismo, autonomia e por aí vai. Então, ao terminar a aula dele, nós começávamos a fazer um debate para expor o que vocês acham, como a gente pode colocar a questão da ética, da moral, nesses problemas que estamos enfrentando, o problema da política no Brasil. E Sobre a forma de HQ. Sobre a forma de HQ, né? Porque a ideia primeiro era uma conversa, né, com as ideias do Walter Benjamin em relação à sua obra O Narrador, né? A experiência como uma forma de narração. Então nós tentamos aproximar essa experiência deles com as aulas numa experiência própria. Então nós dividimos em grupos e eles tentaram escrever. Nós amanhã iremos trazer esse roteiro para quem quiser ver, juntamente com alguns desenhos do HQ de alguns grupos. E eles... você pode passar. Esse foi o momento da elaboração do roteiro, já na sala, depois dessa conversa. Então, a maioria deles quiseram começar a escrever sobre a situação do Brasil, a política, a questão da aposentadoria, a questão da filosofia não ser mais obrigatória na grade, até mesmo na relação de mitos. E como isso me influencia na minha graduação? Essa influência... Chamou? Essa influência está relacionada no meu TCC, que eu quero falar sobre a importância da arte no ensino da filosofia. Então, esse projeto de TCC vai ser um ponto muito forte no qual eu pretendo discutir no TCC com os autores David Ausubel, Jacques Rancière e alguns no qual eu estou tentando acertar, que é o John Dewey e o Denis Diderot, para ter uma linha bacana e interessante para quem quiser se aprofundar, para os novos graduandos se interessar na área de filosofia, PIBID e nos quadrinhos. E agora eu vou passar a passagem para o Léo. Boa tarde, meu nome é Leonardo, sou aluno do sexto semestre de filosofia. Vou falar um pouco para vocês de como o PIBID conseguiu refletir até dentro da nossa grade curricular. Primeiro eu vou falar da produção do livro didático que a gente fez em oficina prática. A gente começou a desenvolver o livro para primeiro colocar o licenciando em contato maior com o material que ele vai trabalhar. E um segundo momento até mesmo repensar o material. Porque de vez em quando esse material ele fica até 2, 3 anos sendo usado e ele não é tratado, os temas já não são mais tão atuais. Então a gente acabou repensando, tem alguns temas que a gente colocou que tem nesse livro,
saiu na nossa revista. Então, o que acontece, né? Eu não sei se todo mundo teve acesso ou teve acesso aos cadernos do Estado de São Paulo, né, de filosofia. Então, é um recorte que aos nossos olhos pode ser revisto, pode ser melhorado, né? Há conteúdos que são muito deslocados, então a gente eu propus para os meninos para a gente reescrever, né, esses conteúdos sob forma de livro didático, né? Então, cada grupo acabou escrevendo, né, uma proposta de conteúdo, uma sequência didática, né, que abrangesse pelo menos uma parte relevante aí da história da filosofia, e o Léo acabou, junto com alguns colegas também do curso, né, escrevendo capítulos de livro. A gente pegou como base o livro Filosofando, da Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Pires, que são os usados. E a partir dele a gente começou a analisar tanto os exercícios como também a linguagem que era usada. Porque muitas vezes o aluno ele quer até ter um contato maior com o livro, só que ele não consegue realizar a leitura sozinho. Tem até algumas indicações de filmes, só que não são filmes atuais, que dificulta também bastante a compreensão deles. E no segundo momento a gente fez essa construção de alguns jogos como método de avaliação. Para não ficar só naquela metodologia de avaliação de prova, trabalho, tem alguns jogos que dá para jogar com a sala inteira, outros de avaliação que dá para ser feito individual, e até uns que a gente conseguiu colocar online também. Se vocês acessarem a Pandora, existe um jogo muito legal que é online, ele está ativo ainda, a gente deu uma testada, né? E esse material, a gente conseguiu trabalhar com ele de maneira interdisciplinar a partir de um mini curso que a gente teve de História da Arte. Então, só a gente não conseguiu trabalhar filosofia, como arte também, e até um pouco de filosofia da história, e até na parte de língua portuguesa. Para poder escrever o texto. Para poder escrever o texto e toda a estrutura dos jogos. O que a gente também queria, só para fechar, o que a gente queria demonstrar é que em ambos os projetos a gente tentou desenvolver com a sala que não tem só uma receita de empregar a didática. A gente pensou em várias, como a gente podia usar isso, o que não podia, como deveria ser usado, o que o aluno conhecia, o que ele tinha até base para discutir. E o que eles não tinham, a gente foi tentando fomentar da melhor forma possível. Então, essas duas revistas. Esse material ele está publicado nessas duas revistas que é online. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Késia, eu sou psicóloga pelo Mackenzie e faço licenciatura em psicologia. Mas como a licenciatura tem interlocução com várias disciplinas, principalmente no Mackenzie, em letras, biologia e filosofia, a Ângela e o grupo me acolheram e aí eu posso estar dentro da sala de aula, apesar de não ter licenciatura em psicologia no Mackenzie por enquanto, né? Quem sabe dá certo. O que eu vou falar hoje é um recorte de 6 meses numa escola que chama Major Arci, lá em São Paulo. É uma escola estadual que está localizada num bairro de classe média, que é a Vila Mariana. Então a gente fez um projeto de política e cidadania. Aí essa é uma frase que norteia o nosso trabalho lá, que uma aula é uma espécie de matéria em movimento, para dar um pouco essa ideia de movimentação, de questionamentos diários. Aí são a sequência didática. Primeiro eu fiz um planejamento, entreguei os termos de autorização de áudio e de imagem para eles. Fizemos o projeto de 6 meses. E aí chegou a seguinte questão: o que a gente vai fazer? Naquela época, que foi o semestre do ano de 2016, em setembro, de setembro até dezembro, estava na época de impeachment, será que vai acontecer, será que não vai? Então a gente resolveu pensar nisso.
No semestre anterior, eu trabalhei com o primeiro ano, eles estavam chegando na escola. A gente tinha trabalhado cidadania e aí a gente tinha usado a Agnes Hellinger. E aí, o que fazer então com a política? A gente escolheu o tema e o que ia fazer. Aí surgiu a ideia de se dividir em pequenos grupos e cada grupo ia ter uma folha de papel e ia fazer um projeto para desenvolver uma atividade com os próprios estudantes. É como se fosse um dia de professor. Então, eles escreveram um tema, o que eles iam fazer com esse tema, quanto tempo de duração e como eles seriam avaliados. Desculpa, isso eu pulei aqui. Primeiro a gente fez algumas dinâmicas de grupo. Como eu sou formada em psicologia, eu entendo que essa questão de se aproximar, conhecer um pouco o grupo é importante. Então a gente fez algumas dinâmicas e uma delas a gente fez um círculo e aquilo que eu via que tinha em comum comigo, eu fazia um risco no chão e chegava até uma outra pessoa. E aí no final dessa atividade a gente pode perceber que nós somos uma rede, que temos coisas em comuns e que temos coisas que não são em comuns, mas que somos um grupo mesmo assim. Aí chegamos na divisão dos grupos e cada grupo fez uma atividade com a sala. O grupo 1, o 3 e o 5, eles fizeram um levantamento da sala para poder pensar a política na escola, como que estava acontecendo e coisas que precisariam ser mudadas. E aí, no final de cada aula, a gente pensava junto se como que era possível fazer. Aí eles levantam algumas questões como alimentação, arrecadação de dinheiro para poder fazer mudanças na escola, cardápio melhor, o ambiente da sala, cadeiras. Eles levantam várias questões e no final de cada aula a gente discutia possibilidades ou não e como chegar até lá. O grupo 2 resolveu fazer uma torta na cara e eles mesmos se responsabilizaram em levar, em montar, em colocar na geladeira, em fazer. Foi muito divertido. O grupo 4 escolheu um vídeo que chama Se Vivemos na Democracia. É um vídeo que tem 2 partes, é um vídeo muito interessante. E depois eles fizeram uma reflexão em cima. E interessante que nesse grupo eles resolveram a forma de avaliação que eles escolheram era pelo papel, como se fosse uma prova. Mas foi o que eles escolheram, a gente conseguiu de alguma forma satisfazer essa vontade deles. E o 6º grupo chamou um quadrinista, que chama DW, que é lá de São Paulo. Ele fez uma oficina de quadrinhos com eles, de entregar uma folha, cada um fazia um quadrinho e o outro complementava, cada grupo complementava. E no final a gente fez um vídeo com eles dizendo o que isso tinha a ver com a política que eles mesmos fizeram. Para poder linkar então do que o PIBID ajudou na minha formação da licenciatura, em relação a esse trabalho, a esse recorte de 6 meses, foram de potencializar a ideia deles, porque eles têm boas ideias e isso deve ser levado à diretoria, deve ser conversado com o professor da escola, porque é muito rico essa ideia deles. Fazer o projeto e executar o projeto foi algo novo para mim, porque no primeiro semestre que eu estava, eu cheguei, fiquei um pouco observando e depois escrevi um projeto e consegui elaborar esse projeto do jeito como eu tinha pensado. Fazer interlocução com os temas atuais é algo que foi importante para mim também, de pegar temas que estão acontecendo na atualidade e trazer eles para a sala de aula e deixar os próprios estudantes trazerem os temas também para a gente poder conversar e pensar a respeito do que está acontecendo. E é isso. É isso, obrigada. E para encerrar, então, a gente tem... Esse acho que seria bom passar. A gente fez... Simone quer falar? Acho que, tá. Que é Nós importante. somos PIBIdianos, eu sou a Simone, a Eliana. Nós pensamos em criar um projeto através de uma linguagem, que seria a linguagem audiovisual. E com a linguagem audiovisual, nós optamos pelo documentário, porque nós queríamos abrir essa possibilidade narrativa do outro. Porque, eu não vou falar muito agora, acho melhor primeiro eu exibir, depois a gente fala um pouco, mas
a ideia era mesmo criar um espaço em que nós pudéssemos ouvir e que nós entendêssemos a docência, a prática docente, através da narrativa dos alunos e através das aulas mesmo que nós acompanhamos do professor. Antes de passar o documentário, eu só vou explicar onde ele está situado. O documentário foi gravado numa escola da periferia de São Paulo, Zona Norte. É uma escola estadual e nós gravamos no período noturno, durante as sextas-feiras que acompanhamos as aulas de filosofia. Então, é um cenário que nós construímos em cima dessa pequena parcela, dessa pequena parcela da realidade. Então, seria isso. Pode passar, vou colocar o trailer. O documentário ainda não está pronto, né? Só está em produção, esse daí é só um trailer. Nós produzimos o trailer que ele vai estar finalizado em setembro. Justificar o abuso de autoridade? Como eu vou justificar a injustiça no mundo? Como eu vou justificar? Que razões eu vou encontrar para encontrar uma criança sofrendo no hospital do câncer? E a filosofia, o que ela contribuiu para você hoje, quem você é? E descobrir coisas que eu não fazia ideia de que existia dentro de mim mesma. E o que é liberdade para você? É o que eu quero descobrir com esse trabalho agora. Ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é ter consciência de que eu tenho limites. Prestando atenção no Zinho, na aula dele. E a aula dele acho que uma das melhores aulas que eu tenho. Porque é a aula que você pensa, que você mais pensa, é a hora que você é mais aluno. Eu tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Pedem para ser livre, amar livre, viver livre, sorrir livre, mas como ser livre se existe uma prisão dentro de mim? Fala das aulas de filosofia. Nossa, é uma aula que me permite ser quem eu sou. Eu acho que, como o professor diz, você tem que mergulhar dentro de si mesmo.
que Zingler, a filosofia? Para tornar o homem mais humano. Bom, meu nome é Eliana e quando estou no terceiro semestre, filosofia da Mackenzie, e quando pensamos em fazer esse documentário, foi mais mesmo no sentido de ouvir os alunos, dar voz aos alunos, né? E foi assim uma surpresa muito grande para nós, à medida que fazíamos as filmagens, as conversas, as entrevistas, o encantamento dos alunos pela filosofia. E mais do que isso, o encantamento deles como professor de filosofia. A sensibilização, o despertar diário que esse professor provoca nos alunos. Então ainda não está pronto, até setembro a gente pretende concluir, mas o Homem das Mil Vozes tem mais ou menos isso, a importância do docente, a importância do professor na vida do aluno, como que ele conseguiu sensibilizar esses alunos e modificar a aula dele à medida da necessidade de cada um. Ele consegue perceber os alunos naquele determinado dia e ele muda tudo, se for preciso. E os alunos têm adoração por esse professor. É isso. Só para finalizar, a proposta mesmo é através da narrativa dos próprios alunos com a construção de uma consciência de si. E isso é determinado pelas aulas do professor de filosofia. E nós percebemos isso porque nós perguntamos de outras disciplinas. E na disciplina de filosofia, os alunos entram com questões da própria busca pela consciência de si, pela busca de uma narrativa subjetiva própria. Então, esse documentário vai ficar pronto e acho que a professora vai finalizar agora. Então, só para encerrar, então, essa é uma pequena amostra, né, do que nós temos produzido aqui na Universidade de Helena Mackenzie, aqui dentro do curso de Filosofia. É claro que existem outras produções, então a gente tem aí os jogos, a gente tem os capítulos de livro, a gente tem, né, dentro das disciplinas não só o aporte teórico, né, que é necessário, que é fundamental e que não dá para abrir mão, mas eu acho que o mais legal de tudo é essa possibilidade de experimentação, né, de criar uma relação afetiva com os alunos e perceber, né, o quanto eles também se desenvolvem ao longo desse processo, ao longo da sua formação aqui enquanto licenciando. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço pela atenção e termino então com uma frase do Silvio Galo, só para encerrar. Ele fala assim: o que importa é o processo. Vale mais viver o acontecimento do que efetivamente aquilo que se adquire com essa passagem. Muito obrigada.